São tantas camadas que envolvem esse caso do Silvio Almeida. Primeiro, essa questão política mesmo do governo, né? Do quanto isso, de alguma forma, mexe com as estruturas, né, do governo. Enfim, são dois ministros de Estado envolvidos nesse escândalo, né? Se é que acho que a gente pode chamar assim de escândalo. Mas eu vou dizer para vocês que eu fiquei muito triste de saber quando vieram essas denúncias em relação ao Silvio Almeida. É um intelectual que eu admiro, um cara que eu, inclusive, gosto do conceito que ele criou, né? Do conceito que ele trabalha de racismo estrutural, acredito nesse conceito, mas não me surpreende no sentido de entender que essas coisas acontecem cotidianamente nos espaços, sabe? Em todos os espaços, mesmo nos espaços da esquerda. E o que mais me entristece quando isso acontece é justamente a gente sempre fala sobre o cuidado para não condenar, né? O suposto assediador. Vamos ter cuidado, é preciso que ele tenha os ritos, os processos para apresentar provas para a defesa, mas sempre se condena as supostas vítimas. Essas já são condenadas no primeiro momento. Mas porque falou, porque seguiu, porque não brigou, porque não denunciou antes, porque forma que denunciou. Ou seja, nós mulheres somos sempre desacreditadas e sempre precisamos, em função dessa sociedade patriarcal que a gente vive, a gente sempre, os homens já nascem com todos os seus direitos, né, conquistados, e nós temos que estar sempre provando algo. Né? Então, assim, nesse caso, mais uma vez a gente viu essa avalanche de coisas, assim, sabe? Desde desacreditar as supostas vítimas, desde cobrar uma atitude, mas eu teria feito diferente. Mas por que ela seguiu conversando com uma pessoa? Sendo que a gente sabe, né, meninos, e quem está nos assistindo aqui, que existe, inclusive, um conceito que se chama estupro marital, ou seja, se dentro do próprio casamento, onde tu faz os acordos, onde existe relação de afeto, existem violências, né? Por que não vai existir nesses espaços de trabalho, de relações? E outra, quantas vezes nós, mulheres vítimas, temos dificuldade, inclusive, de compreender o que está acontecendo? Tá? Muitas vezes tu fica meses tentando entender o que foi aquilo que aconteceu e perguntando se aquilo de fato aconteceu, né? Porque é tão chocante, é tão violento que a gente não quer acreditar, porque geralmente vem de pessoas que a gente confia. Então, assim, para começar a conversa aqui com vocês, eu só queria trazer esses relatos porque isso me incomoda muitíssimo. Eu sou mulher, já vivi situações de violência, como todas as mulheres nesse país, e trabalho num coletivo onde a gente acolhe mulheres vítimas de violência, e eu sei o quanto é difícil denunciar, porque a gente não tem, os mecanismos de denúncia não funcionam na prática, não existe orçamento para que se crie, se amplie redes de apoio e de acolhimento a mulheres vítimas de violência, ou seja, nós estamos muito atrasados no que diz respeito à questão estrutural de políticas públicas mesmo para acolher denúncias de violência contra a mulher, e nem se fala no sentido de avançarmos contra o machismo e a sociedade patriarcal, né? A esquerda e o campo progressista brasileiro é antirracista, quase na totalidade, mas o feminismo tem um monte de homem que tem medo de falar, né? Assim, ou tem vergonha de falar, ou é mesmo machista. Fica com umas piadinhas, fica com esse negócio, não sabe medir a diferença. Vou usar um termo que é do século XVII, mas que eu vi tanta gente escrevendo esses dias, não sabe a diferença entre um galanteio, sabe? Um processo de sedução, de uma abordagem agressiva, ofensiva, invasiva, indecorosa, desrespeitosa, né? É claro que isso a gente aprende em casa, não é assim? Os pais têm que chegar e falar, né? Tanto para as filhas como para os filhos, né? Os filhos, quando vão sair para balada, tem que falar, respeite. Não chega junto assim, como se fosse uma caça, não. Respeite. A gente tem que educar. Isso tem que vir de casa. Entende? Isso é que é civilização. Então, eu fiquei muito mal, e fiquei me perguntando por que tem machismo no campo político que a gente defende, no qual a gente defende igualdade. Bom,
É isso. Primeiro, assim, quando se trata dos homens, né, serem feministas, ou abraçarem o feminismo, ou estarem ao lado das mulheres, se trata também de abrir mão de privilégios, entendeu? A primeira questão é essa, assim. E por isso que é tão difícil para qualquer homem, seja de esquerda ou de direita, abrir mão dos seus privilégios, que são concedidos ao nascer, né? Como eu estava falando, assim, já é dado para os homens. E outra questão é sobre as violências sexuais, os abusos, eles não se tratam de sexo, elas se tratam de poder, de estabelecer relações de poder, de dizer, eu posso tocar no teu corpo, eu posso invadir o teu corpo porque eu tenho poder, né? Então, assim, alguém falou assim, mas se trata de 2 ministros de Estado, a Aniele também, na teoria, teria esse mesmo poder, né? Mas não, porque nós, mulheres, não temos esse mesmo poder, nem quando ocupamos os espaços de poder. É diferente, gente. A nossa sociedade é muito desigual. O poder que eu estou falando é esse poder que é dado pela sociedade, já estabelece que os homens podem e desumaniza as mulheres, né? Como o Rudá está falando, são presas, né? São desumanizadas, são vistas como um pedaço de carne, como um objeto. A gente está pegando esse caso do Silvio Almeida como um exemplo, até porque a gente está aguardando todo o desenrolar disso, né? Mas isso é tão comum. A gente tem o caso do Alberto Fernandes na Argentina, né? Que também me deixou assim muito triste. Se trata de uma violência física, né? Ele batia na esposa, né? Então, assim, e ela, enquanto era presidente da República, ela procurou diversos mecanismos para denunciar, mas vocês imaginem. Quem é que ia aceitar ou acolher uma denúncia contra um presidente da República, mesmo que fosse na esquerda, né? E por isso que a gente, às vezes, e os homens se incomodam, mas na maioria das vezes a gente só conta com nós mesmos, né? Com as mulheres, com outras mulheres, para a gente poder fazer a denúncia, para poder ser acolhida, para poder ser compreendida dos tempos, né? Eu vi uma cobrança, mas a Aniele não vai se pronunciar, quem cala consente, por que ela não fala nada? Poxa, uma pessoa que está no meio de um furacão, que foi vítima de uma violência, a gente cobrar que a pessoa fale, se pronuncie, é muito cruel, sabe? Tem que ter todo um cuidado com uma vítima que consegue expor e com todas essas outras, a professora que conseguiu expor. Eu acho que o governo agiu de forma célere, quando notificado, quando, né, publicamente, oficialmente, acho que agiu corretamente, né, de afastar o Silvio Almeida, não tinha como mantê-lo no cargo diante disso, mas a gente tem isso é outro grande problema e é um tabu na esquerda, e por isso que a gente tem dificuldade de reação quando essas coisas acontecem, porque a gente não assume que isso acontece dentro das nossas organizações. E aí a extrema-direita dança e rola que eles não têm moral nenhuma para falar nada. Nós nem deveríamos nos abalar com o que a extrema-direita fala sobre isso, porque eles são a defesa da perpetuação dessa prática e dessa estrutura social. E nós somos o contrário. Mas nós precisamos nos olhar e dizer, isso acontece conosco o tempo inteiro, dentro dos nossos partidos, dentro dos nossos movimentos sociais, dentro das nossas organizações, e precisamos romper o silêncio. Sempre que a gente fala sobre o combate à violência contra as mulheres, a primeira frase que a gente diz é: precisamos romper o silêncio, porque existe um pacto social que não é oficial, mas que é fato, que é concreto, que é justamente silenciar sobre essas questões. Até pouco tempo atrás se dizia que em briga de marido e mulher não se metia a colher, né? Vocês devem se lembrar dessa frase que todo mundo se criou ouvindo, né? Então, assim, é muita coisa para a gente quebrar e a esquerda precisa encarar esse assunto, que aí vai ter menos dificuldade de enfrentar isso quando acontecem esses casos.